Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos no 5º dia da campanha derrubando muralhas. Amém, irmãos? Amém. Quem está derrubando muralha aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. E eu quero intitular, meus irmãos, esta mensagem de hoje: derrubando muralhas dentro da sua chance. Todos nós temos a chance dada pelo próprio Deus para derrubar muralhas. Mas às vezes essa chance vem e nós perdemos. E aí depois fica difícil, meus irmãos, derrubar qualquer muralha. Amém? Amém. Nós vamos ver aqui a respeito desse homem. Foi uma palavra que Deus revelou no meu coração hoje pela manhã. E essa palavra ardia em meu coração. E eu tenho certeza que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. Amém. Capítulo 16, versículo 19 de Lucas, já encontraram? Amém. Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão em seu seio, aliás, Lázaro no seio de Abraão, e chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Versículo 25, a gente já encerra por aqui. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Amém? Amém. Podeis assentar e prestar atenção na palavra de Deus esta noite. Amém, amados? Amém. Estamos hoje na campanha Quebra e derrubando muralhas em o nome do Senhor. Mas por que tem certas muralhas que muitas das vezes nós não conseguimos derrubar? Será que a falta está em quem, meus irmãos? Será que Deus dá capacidade a mais a um e a outros dá pouca capacidade? Ou nós que não sabemos dar valor à chance dada pelo próprio Deus? Nós vemos aqui um homem agora dentro de uma situação... Isso não atrapalha o culto. Glória a Deus. Nós vemos aqui uma pessoa, meus irmãos, que teve a chance de derrubar diversas muralhas. Quantas das vezes eu e você temos um sonho às vezes de ser rico? O que você faria se você fosse rico? Com certeza, muito diria: pastor, eu iria mudar a vida de muitos da minha família. Iria derrubar a muralha da miséria, da vida de muita gente. E assim, meus irmãos, tantas outras chances Deus nos concede. Mas nós vemos aqui um homem que era rico. Era um homem, meus irmãos, que tinha conhecimento da palavra. Era um homem bondoso. Era um homem que tinha qualidades. Era um homem que tinha chance de fazer também alguma coisa. Infelizmente não fazia. Nós vemos aqui este homem, meus irmãos. Primeiro, ele era rico. E se você fosse rico, com certeza faria alguma coisa pelos pobres, pelos necessitados. Mas esse homem aqui tinha, mas ele só pensava nele mesmo. E a Bíblia diz que ele vestia todo dia linhos finíssimos. E hoje quem veste linho, irmão, tem que ter grana, tem que ter dinheiro. Púrpura, meus irmãos, era só coisa caríssima. Comia do bem, do melhor. E na porta daquele homem, todos os dias tinha alguém. Um certo mendigo que já passou até a ser conhecido deles. O nome daquele homem se chamava Lázaro. E aquele homem desejava comer o resto que sobrava daquela casa. E com certeza, aquele rico conhecia Lázaro, porque ele reconheceu lá no Hades. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que todos os dias aquele homem
jogava o resto de comida para os cachorros, e Lázaro estava em meio aos cães, ali aproveitando o que caía para poder alimentar o seu corpo. E devido tantas coisas ali, as enfermidades, porque quem come mal, com certeza, irmão, vive mal. E as enfermidades apoderou-se do corpo daquele homem e começou a ter umas feridas, talvez por falta de tomar banho, e aquilo foi dando uma coceira no corpo e foi formando feridas, que a Bíblia chega a dizer chagas no corpo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando aquele homem se alimentava junto com os cachorros daquela família, daquela casa deste homem rico, a Bíblia diz que os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, e ninguém lhe dava nada. Esse homem, com toda a certeza, com toda a riqueza que tinha, poderia dizer, olha, já que eu não faço muito por muita gente, eu vou fazer pelo menos por esse mendigo, vou ajudar ele a sair dessa situação que está vivendo. Mas este homem, meus irmãos, achava que a vida, para ele, por ele ser rico, seria eterna. Que a vida ali não acabaria, que a morte só seria para os outros, que os problemas só acontecem na vida do vizinho e nunca na nossa casa. Sabe quando a gente pensa desse jeito? Que essas coisas só acontecem com os outros, nunca vai acontecer conosco, mas chega uma hora que vai acontecer conosco. E aí, meus irmãos? E a Bíblia nos diz que aquele mendigo morreu e foi levado pelos anjos. O detalhe começa por aqui, ó. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que nessa época não estava lá em cima, estava embaixo. Conforme outro dia até o pastor aqui explicou um pouco, lá no Hades, o Hades não é ainda o inferno é o lago de fogo. Mas o Hades é a prisão onde vão as almas. E no Hades havia uma separação lá dentro do próprio Hades, aonde iam as almas daqueles que eram salvos, libertos e transformados por Deus, que iam morar na eternidade com o Senhor, como Abraão, Isaac, Jacó, os outros profetas e tantos outros. Até a chegada de Jesus, quando a Bíblia nos diz que Jesus então desceu as partes mais baixas, levou cativo o cativeiro. A Bíblia está se falando, referindo a quando Jesus tirou o seio de Abraão, que era o paraíso de Deus, lá do Hades, e levou para um outro local. Hoje ninguém que vai para os céus ou que vai para a morada eterna desce outra vez. Agora todos que vão, conforme disse o sábio Salomão, para o entendido o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Então nós estamos entre o céu e o inferno. E aqui é lugar de decisão. Irmãos, nós temos a chance hoje de mudar muita coisa, de fazer muita coisa diferente. Mas às vezes nós não sabemos aproveitar essas oportunidades. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que esse homem aqui tinha essa chance, infelizmente ele perdeu essa chance. E agora esse homem pobre morreu. Talvez só um alívio daquele povo. Que quem é que gosta de ter mendigo mal cheiroso todo dia na porta da sua casa? Quem é que gostaria de ter todo dia a pessoa fedendo na porta da sua casa? Porque o ser humano, meus irmãos, se ele não toma banho, não faz a sua própria higiene, ele fede muito mesmo, meus irmãos. Às vezes é mais fácil a gente conseguir se alimentar ao lado de um cavalo, de um bicho que não toma banho, do que às vezes de um ser humano que não faz as suas higienes pelo menos uma vez por dia. Quem está me entendendo? Amém. E aqui imagine a situação deste homem. Com certeza foi um alívio para todos. Só que a Bíblia diz que aquele homem foi levado para o seio de Abraão. Com certeza naquele momento de pobreza, aquele homem talvez pensou nos seus últimos dias de vida: Deus, eu não tenho nada nesta vida, mas eu quero ter a chance pelo menos alcançar a vida eterna. Com certeza essas chagas irão me matar, irão me destruir. Eu quero a tua bondade e misericórdia, Senhor. O rico, irmãos, ele também frequentava os cultos. Ele conhecia as coisas espirituais. Outra coisa, esse homem era bonzinho, irmãos, para com a família. Tudo isso que estou falando está aqui dentro da própria palavra que nós lemos. E agora o que acontece? Nós vemos agora esse homem rico também descendo à sepultura.
E os dois, um desceu para o seio de Abraão, e o outro, meus irmãos, desceu para o Hades, lugar de tormento, lugar onde as almas são atormentadas até a chegada do juízo, do qual todos serão condenados ao fogo que nunca se apaga, e a Bíblia diz é onde o bicho também nunca morre. E ali, irmãos, havia uma divisão, um muro de separação. Para vocês entenderem, a Bíblia diz que um grande abismo separava o seio de Abraão do Hades. E eles conseguiam se ver. E esse homem aqui teve uma chance que outros não tiveram no mesmo local. De poder ver Lázaro lá do outro lado sendo beneficiado com as coisas espirituais. E ele começou a gritar, porque a Bíblia diz que ele viu de longe. E começou a gritar dizendo: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro sair daí e trazer pelo menos gotas d'água nos seus próprios dedos para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Olha que coisa terrível, hein, irmãos? Apesar de que uma alma não tem sede, concorda ou não? A alma bebe água? Mas o sentimento dele era de sede, de tormento. Sabe quando a pessoa às vezes toma um tiro e a primeira coisa que a pessoa pede é para tomar água, sabia disso? O desespero é uma aflição na alma. E a alma, meus irmãos, pede socorro, pede alívio, pede água. Está entendendo, meus amados? E ele disse: pede a Lázaro para pelo menos molhar o dedo, irmãos. Você já imaginou você com uma sede terrível e alguém dizer assim: então toma aqui, ó, bebe. Isso refresca sede de alguém, meus irmãos? De forma alguma. Mas o tormento daquele homem era tão grande que uma gota d'água era o suficiente para aliviar um pouco do seu sofrimento. E a Bíblia nos diz aqui que Abraão, olha, ele chamou Abraão de pai. Por que ele reconheceu Abraão como pai? Porque ele era conhecedor da palavra de Deus. Ele poderia ter falado: ô velhinho, pede esse moço aí, ó. Mas por que ele direcionou diretamente a Abraão? Por que ele reconheceu Abraão? Pelas características de Abraão e por ser, irmãos, e fazer a diferença. E o que acontece aí? Ele pede, Abraão pede a Lázaro, com certeza ele pensava, por isso que a Bíblia diz que era o seio de Abraão, com certeza Abraão, como sendo o pai da fé, era o que comandava, entre aspas, ali, naquela localidade. Então ele pede diretamente a Abraão: Abraão, pede a Lázaro para atravessar para cá e pelo menos me ajudar nesta aflição da minha alma. Abraão, irmão, não chamou, ei moço, ou qualquer um, ele chamou de filho. Ele disse: filho, lembra que tu tiveste os teus bens na tua vida? Ou em outras palavras, Abraão está dizendo: lembra, filho, que tu tiveste a oportunidade de ter evitado estar nesta situação? E tu preferiu viver na tua vida cotidiana, nos prazeres da carne, na satisfação da vida? E Lázaro, na situação que teve, opinou para buscar o socorro de Deus. E hoje ele é consolado e tu atormentado. Aí agora, meus irmãos, nós vemos que esse homem está vendo que não tem chance mais. Que o tempo dele derrubar algumas muralhas se passou. E agora ele tenta, mesmo lá na eternidade, ele agora ainda tenta derrubar algumas barreiras. Mas existem coisas, irmãos, que nós só podemos fazer enquanto estivermos nesta vida. Depois que passar daqui não adianta mais. Uma delas é alcançar o perdão de Deus para a nossa alma e a salvação. Nós só podemos alcançar isso enquanto estivermos neste corpo. Depois que passar daqui, não adianta acender vela, não adianta fazer missa de 7 dias, ou de 8, ou de 9, ou de 50 dias, de 40 dias, não adianta fazer luto, não adianta todo mundo dizer ele era bonzinho, vamos resgatar a alma dele de onde está, talvez ele esteja no purgatório. Tudo isso é balela, tudo isso é conversa que não existe, meus irmãos. A chance que todos nós estamos tendo é enquanto estivermos nesta vida, ouvindo a palavra e guardando no nosso coração. Como disse o salmista:
Davi: eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, só para eu não pecar contra ti. Como é que você tem feito uso da palavra de Deus? Será que a palavra de Deus está só na mente? Na minha memória eu tenho tanta palavra. E no coração, quantas tem? Porque o que faz a diferença em nossa vida não é a palavra que só está na mente. Porque a mente, irmãos, ela falha. E às vezes ela vai e joga tudo para o esquecimento. Mas o que está no coração não tem como sair mais. E é o que faz a diferença em nós. É quando a palavra de Deus ela penetra do sentimento, da mente. Ela é jogada no coração. Aí sim, ela começa a fazer o efeito maravilhoso, transformando vida, mudando a forma de pensar, de ser, fazendo as pessoas reconhecer os seus próprios erros, reconhecer os seus pecados, reconhecer que precisa de Deus, e que não é Deus que precisa dele ou dela, que Deus sem nós, ele será sempre Deus. Nós é que sem Deus não somos nada, não somos ninguém. Jesus disse: vocês sem mim nada podeis fazer. E na verdade nós não podemos nem fazer e nem ser nada, irmãos, sem Deus na nossa vida. Quanto está entendendo? Amém. E agora nós vemos, meus irmãos, esse homem se lembrando. Porque uma coisa que nós temos que entender: na eternidade nós vamos estar com consciência, principalmente quem for para o Hades. Vai lembrar de todas as oportunidades que teve, de cada palavra ouvida, de cada culto que participou, de cada chance que teve de jogar por terra estas barreiras. Não estou falando de barreira financeira, de barreira na vida sentimental, na vida familiar. Não, existem outras barreiras que precisam ser removidas da nossa vida. Uma delas se chama o eu, que cada um de nós temos. Enquanto este eu não cair por terra, outras barreiras ficam dificultosas de cair também. O medo é uma das grandes barreiras que estava também possibilitando até Josué. Mas o dia que Josué conseguiu dominar isso e jogar essa primeira barreira por terra, e o Jordão foi pequeno diante dele, teve que se abrir, Jericó caiu por terra, a cidade de Ai foi destruída, e tantas outras cidades. Josué só foi conquistando vitórias. Amém, irmãos? Amém. E é maravilhoso quando o homem e a mulher dão lugar à palavra de Deus para a sua vida. É coisa maravilhosa. Fico feliz em cada dia ver pessoas dizendo: olha, pastor, agora estou decidido, eu quero me batizar, eu quero realmente estar na casa de Deus, eu quero mais e mais de Deus. Isso é importante, irmãos. Porque hoje em dia as pessoas estão mais à procura de bênçãos e não do abençoador. E eu quero te dizer uma coisa: as bênçãos têm os seus limites e as bênçãos acabam. Jesus diz: o mundo passa. Quando eles falam o mundo, está incluído tudo. O mundo passa e as suas concupiscências. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O segredo: quer ir morar no céu? Faça a vontade de Deus. Não tem nada mais do que isso, irmãos. Deus não exige nada mais de nós do que isso. Fazer a sua vontade é tudo. E Jesus disse: o meu fardo é leve. Não vem dizendo aí que eu estou colocando dificuldade, não. Meu fardo é leve. Qualquer um que quiser conseguirá levar. E além disso, o próprio Deus ajuda se nós tivermos alguma dificuldade. Olha como é que Deus é tremendo. Glória a Deus. Deus já tirou de nós o fardo pesado, nos deu hoje um fardo leve. E mesmo esse fardo leve, a gente não quer levar, né, irmão? A gente reclama: Deus, está tão difícil. Senhor, se é para te servir desse jeito, eu prefiro te deixar. Será que vale a pena mesmo deixar o Senhor? Amém, irmãos? Amém. E agora esse homem diz assim: olha, eu tenho mais 5 irmãos. Dai a chance de Lázaro ressuscitar. Olha que esse homem conhecia muita coisa, hein, irmãos? Ele disse assim: se os meus irmãos vê Lázaro ressuscitado, eles vão crer. Ele amava tanto a família que ele sabia até meios de poder salvá-los. Ele está dizendo assim: se eles veem Lázaro vivo, eles vão questionar como é que ele viveu, e eles vão ter a chance de ter conhecimento dessa palavra, para não vir para cá, para esse lugar de tormento.
Porque ele sabia que os irmãos dele, a família dele, a parentela dele, também estava destinado ao mesmo lugar, sofrimento eterno, por causa das mesmas atitudes. E ele está dizendo assim: faz com que alguma coisa aconteça para que os meus irmãos, minha família, mude também de atitude. Ressuscita o morto e manda para lá. Abraão disse: olha, tem algo muito mais poderoso do que ouvir alguém ressuscitado dentre os mortos. Lá está Moisés, lá tem os profetas, lá tem os pregadores da palavra. Então é algo muito mais eficaz do que só ressuscitar alguém e testemunhar. Irmãos, o que você está tendo agora, o privilégio que eu e você estamos tendo, é um privilégio, a maior riqueza que nós temos para a nossa vida. Glória a Deus. Está ouvindo a própria palavra de Deus, onde milhares de pessoas não têm a mesma chance que eu e você está tendo. E Abraão está dizendo que ele ouça os profetas, que ele ouça os pregadores, e se converta, e sejam libertos e livres de estar nesse lugar de tormento. E esse homem insiste, dizendo: não, pai Abraão, mas se eles veem Lázaro ressuscitado, eles vão crer. Abraão disse: olha, se eles não creem na verdade, que com toda a veracidade, com humildade está sendo pregada, com tanta simplicidade, se eles não creem, ainda que algum dos mortos ressuscite, eles não vão crer também. Amém, meus irmãos? Amém. Porque o homem e a mulher, quando não quer crer, é terrível, é difícil. Está entendendo? Amém. Quando o homem e a mulher não quer mudança, irmão, não adianta insistir, não adianta querer forçar. Se a pessoa não quer, infelizmente, vai sofrer. E muitas das vezes nós temos que fazer só como faz muitos hoje, só ora e entrega na mão de Deus. Deus, eu vou continuar orando. Porque tem gente que nunca vai mudar, irmãos. Tem gente que tem a chance, como teve tantas pessoas. Um deles foi o Judas Iscariote, de estar lado a lado com o próprio Filho de Deus, de ouvir o próprio Jesus, o Cristo, ensinando, falando, mostrando sinais e maravilhas, coisas que nenhum outro na terra nunca havia feito. Jesus, o único que fez. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Fez e ainda continua fazendo. E aquele homem, por ganância, dinheiro, perdeu o direito de ser salvo. Porque com toda certeza, se ele tivesse se humilhado, porque ele arrependeu do seu erro, mas ele se arrependeu e foi pedir perdão às pessoas erradas. Com certeza, irmão, não tenho dúvida disso. Se Judas tivesse dito: Jesus, foi eu traidor, me perdoe, Senhor. Sei que tu já está condenado à morte, mas me perdoe, Senhor. Fui muito falso, muito falho. Não mereço nem viver. Com toda certeza, Jesus liberaria uma palavra dizendo: Judas, o que está acontecendo está escrito. Mas alcance agora o perdão e a salvação. Seja salvo, Judas. Irmãos, com toda certeza, Jesus não negaria a salvação para ele. Está entendendo, meus amados? Mas ele foi pedir a quem? A sacerdote. Pequei traindo o sangue inocente. O homem disse: isso é problema teu, rapaz. Isso é coisa tua. Isso não é meu problema, isso é teu. Você pecou? Isso é problema seu. Porque na hora, irmãos, nesses momentos é só nós e Deus. Existe momento em nossas vidas que ninguém vai poder fazer nada. E aí, se nós estivermos desprezando, nós durante todo o tempo desprezamos a Deus, como é que vamos fazer agora para encarar Ele? Hein? Já imaginou isso? Despreza, está nem aí para Ele. Aí na hora da adversidade: oh Jesus, tem misericórdia. E aí como é que fica, meus irmãos? Está entendendo, meus amados? Então aqui, olha, para nós finalizar, Abraão disse assim: olha, se eles não creem na pregação da palavra, eles não vão crer mesmo que algum dos mortos ressuscite. E a chance daquele homem já tinha acabado. Então eu quero citar aqui algumas coisas que eu até anotei aqui, olha. Primeiro, aquele homem era rico. E com a riqueza que ele tinha a chance de mudar pelo menos a vida de Lázaro. Ajudar aquele moço na situação que estava vivendo. E não faria falta, irmãos. Pelo menos dar um pratinho de comida digno para aquele moço. Não precisava dar roupa de púrpura, não. Dava aquela roupa mesmo humilde. Com certeza iria ajudar muito na vida de Lázaro.
Muitas das vezes dizem, mas graças a Deus que eu não sou rico, pastor. Mas quantas das vezes nós fazemos tanto desperdício? Quando foi que você pagou um lanche para uma pessoa que está passando fome? Será que nós temos alguma diferença deste homem aqui, irmãos? Quantas das vezes somos tão negligentes e muitas das vezes olhamos só para nós mesmos, nosso ego, nosso orgulho e dizemos, Deus, Senhor, não tenho mais roupa para vestir, a roupa está caindo lá dentro, não tem nem espaço mais para guardar. E tem gente que às vezes só tem uma no corpo e não pode nem tirar, porque se tirar não tem outra para vestir. Nós temos pelo menos um lugar para reclinar na nossa cabeça. Tem gente procurando um cantinho aí onde sai uma fumacinha quente para poder aquecer e viver mais um dia. E às vezes é fácil alguém dizer, não, pastor, mas eles não querem nada. Você já fez o teste se eles querem ou não nada? Você não pode julgar que você nunca fez nada por eles. Como é que você pode dizer que eles não querem nada? Quando foi que você foi perguntar se ele quer mudança de vida? Quando foi que você foi perguntar se ele queria comer bem, se ele queria dormir bem, se ele quer sair daquela situação? Porque todos que ali estão querem. O problema é que não tem ninguém que estenda as mãos para ajudar. Amém, irmãos? Amém. E vai se encaixando aí na mensagem que muitas das vezes achamos, se eu fosse muito rico, o pastor faria por muita gente. Irmão, será que faz mesmo? Porque na realidade, meus amados, a Bíblia diz, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Sabe quando é que o homem reconhece que é rico? Nunca. Porque a gente sempre se iguala àquele que está mais do que nós. Sabe quem é que reconhece que quando somos ricos? Os pobres. Aqueles que têm menos do que nós, é que reconhece se nós somos ou não. Amém, irmãos? Amém. O problema é que nós não queremos, irmãos, fazer nada por ninguém. Só pensamos em nós mesmos, em nossos próprios benefícios. Segundo, aquele homem tinha a chance de mudar a vida de Lázaro e não fez. Terceiro, aquele homem conhecia a palavra e chamou Abraão de pai. E foi reconhecido como filho, mas já era tarde demais. Quarto, amava seus irmãos e sabia até os meios que eles poderiam alcançar a salvação. Mas infelizmente, ele sabia o meio de ser salvo. Só não quis a salvação, achava que a vida seria eterna ali. Amém, irmãos? Amém. E quinto, foi chamado de filho. Que foi a chance que ele teve de estar junto com o pai. Mas infelizmente, a vontade pelos prazeres da vida foi maior e acabou perdendo a maior chance da sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, é uma realidade, não quero amedrontar ninguém. Todos nós, cada dia que passamos, estamos dando um passo para a eternidade. Ou não? Amém. Ou vão gritar, queima ele, Jesus, não vou morrer não. Pode queimar, mas que vai morrer, vai. É uma realidade que ninguém foge dela. Não, eu estou tão convicto que Jesus, qualquer hora dessa, vem e me arrebata. Milhares morreram esperando isso. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que nos preparar, irmãos. Nos preparar. Qualquer hora nós podemos descer à sepultura. E para onde vai a tua alma? Eu sou tão bonzinho, pastor, esse homem aqui também era melhor do que tu, mais bom do que tu. Que pensava dos irmãos até lá no inferno. Não queria nem que os irmãos fossem para o inferno. Dando lá. Será que tu é mais bonzinho do que esse? Eu sou muito bonzinho, pastor. É mesmo? E essa bondade toda não prega para os parentes, não? Não fala de Jesus para ninguém, não? Não abre mão de alguma coisa para beneficiar alguém, não? Amados, nós temos que reconhecer os nossos erros. É uma das coisas mais difíceis que nós temos na nossa vida. Reconhecer que estamos errados. E essa é uma virtude, quem tem isso, de reconhecer que errou. Porque ele alcança muito mais rápido a recompensa e a misericórdia de Deus do que aqueles que ficam insistindo. Porque existe aqueles que fazem a transferência de responsabilidade. Desde o primeiro homem, Adão. Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, tá vendo? Mas me dá mulher aí, caiu e ainda me derrubou também. Porque essa é uma das falhas do ser humano. Transferir responsabilidade. Estou sofrendo por causa do A, por causa do B, por causa de fulano. Era para estar muito melhor se a fulano tivesse entrado na minha vida. Olha, o marido foi embora. A mulher foi-se embora por causa daquele, por causa daquela. Será que não foi você mesmo que abriu mão dos seus valores que estavam em suas mãos?
Vamos reconhecer o erro, meu irmão. Amém, meus irmãos? Amém. Porque às vezes a pessoa só busca lá fora quando não se acha dentro de casa. Concorda ou não? Aí às vezes é fácil julgar, aquela mulher não vale nada mesmo, aquele homem não vale nada. Mas será que você não foi o que abriu brecha para que tudo isso acontecesse? Irmão, não existe mais nada mais forte do que o amor. O amor é mais forte do que a morte. E quando o homem e a mulher sabe amar e praticar o amor, irmãos, ela consegue qualquer coisa nesta vida. Glória a Deus. Amém, meus amados? Que nós possamos hoje ter a chance ainda de continuar derrubando algumas muralhas. Chegará dias em que nós não teremos mais essa chance de derrubar muralha nenhuma. Nem a muralha de alguém vir colocar gotas de água na língua. Então aproveita hoje você tem um manancial de vida, um manancial de águas fluindo dia após dia. Você pode beber, se refrescar, se alegrar, se fortalecer nele. Mas chegará um dia que a chance acabará para todos. Amém? Amém? Que Deus seja glorificado, essa palavra que Deus tem para nós aqui hoje. Amém. Vamos aplaudir a Jesus? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Derrubando muralhas dentro da sua própria chance. Vamos aproveitar a chance que Deus nos dá? Vamos? Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Fiquem de pé, nós vamos estar orando ao Senhor.